A Carla também que está conosco, tem apuração, né, Carla, como é que foi essa movimentação do Tarcísio? O Tarcísio praticamente onipresente, né? A gente liga a TV, tá o Tarcísio fazendo propaganda para o Nunes, indicando o Nunes, falando que se Nunes não for ao segundo turno, o Boulos vai ganhar. Como é que tá essa relação do Tarcísio com o Bolsonaro diante desse apoio mambembe, né? Desse pé cai, pé lá, pé cai, pé lá. Boa tarde para você, Carla. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Sakamoto. Eu quero dizer que você voltou, viu, Sakamoto? Só para lembrar que ainda tem muito trabalho pela frente. Nem pense em É. achar que não tem trabalho, que a gente tem uma eleição aí e contamos com você. Eu conheço um pessoal que resgata trabalhadores escravos, sabe, né? Então, Não é o de caso. uma instância, Aconteço eu vou aqui, ó, fazer denúncia. tá? Tenho- Minha esquerda na tela. Não fará, não fará. Bom, brincadeiras à parte, Diego, complementando um pouco essa apuração da Raquel, esse volver do Bolsonaro, ele é um volver que está acontecendo faz tempo e já vimos, né? Na verdade, nós já vimos. No começo de setembro, 4 ou 5, se não me engano, acho que dia 4 de setembro, depois até busco aqui, o Tarcísio chegou aí em Brasília. Foi para Brasília para encontrar o Bolsonaro para fazer esse mesmo apelo. Ou seja, é um apelo que a gente noticiou aqui, né? Raquel, não é novo. O Tarcísio tem pedido ao Bolsonaro para se empenhar na campanha do Nunes já faz muito tempo. E a gente não viu, está acabando o horário eleitoral, a gente não viu aí aquela imagem do Bolsonaro falando, né, bem enfaticamente, digamos assim, no horário eleitoral, por exemplo, do Ricardo Nunes. Então, assim, o volver do Bolsonaro, a gente já pode dizer que já viu. E o Tarcísio tem feito acabou ganhando um certo protagonismo na campanha de Nunes, justamente por essa ausência do Bolsonaro, que ficou aí com. O Bolsonaro costuma dizer para os aliados que ele é um homem de palavra, Diego. Então, assim, a partir do momento em que o Valdemar, presidente do PL, diz que estaria com o Ricardo Nunes na campanha e que o partido iria o apoiá-lo, Bolsonaro, por ser um presidente de honra do partido, também se viu aí obrigado e disse que não descumpriria isso, né? Não descumpriria a palavra de Valdemar. Mas a gente viu ao longo da campanha eleitoral que o ex-presidente Bolsonaro, de fato, é um pé em cada canoa, mas ele quase nem quis, de fato, colocar o pé nessa canoa do Nunes, né? Tanto é que agora, daqui até o dia da eleição, Bolsonaro estará no Rio de Janeiro, não só na capital, que é uma disputa bem difícil ali para o Ramagem, mas ali em outras cidades do entorno, Angra dos Reis, outras regiões que são importantes aí para o bolsonarismo. Então, esse volver do Bolsonaro, não sei se a Raquel concorda comigo, mas acho que sim, né, companheira? A gente já viu e a gente vê que Bolsonaro não entra na campanha de Nunes. Aí, o segundo turno, o que Bolsonaro diz aos aliados é: não importa o que acontecerá, nós estaremos contra a esquerda. Então, eu acho que a gente tem, o que a gente pode acreditar ver nessa segunda etapa da eleição, que começa na segunda-feira que vem, pós o primeiro turno, aí sim eu acho que a gente pode ver se Bolsonaro se engaja mais ou não, porque nessa primeira etapa, digamos assim, a gente já viu e ele não embarcou de vez como queria. E na verdade, assim, como queria, não, né? Porque a campanha de Nunes também, e aí há um ressentimento de alguns aliados do Bolsonaro nisso, que quando o Nunes começa a largada eleitoral, ele também usa Bolsonaro de uma forma meio tímida, digamos assim, né? Ele tenta não carregar a rejeição que o Bolsonaro tem em uma parte do eleitorado e ele vai usando o Bolsonaro quando lhe convém. Isso incomodou o ex-presidente, que aí falou: olha, bom, então deixa ele tocar o barco dele lá, tem o meu apoio pela legenda, mas não vai ter ali o meu apoio mesmo, né? Como quer e como tem pedido o Tarcísio. O Tarcísio faz esse apelo mais uma vez, né? Não é a primeira vez que ele faz esse apelo, mas pelo visto a gente já viu que Bolsonaro não vai. É, Ah, ele tá vendo, né, Raquel, diga. só rapidinho, eu concordo 100%. Vou ver, é tipo, vou ver, né? Vou Na ver, volta a vou mãe ver. compra, na volta a mãe vê. Na volta, a mãe compra. E a minha confiança aí numa pegada analítica é que Tarcísio faz isso de propósito, para deixar bem marcado que ele pediu. Jair Bolsonaro é que não quis. Tá certo. E aí, Sakamoto, o Marçal vem demonstrando um crescimento nessa reta final. Olha, a gente falou, assim, tem muita gente fazendo, não, tá morto. Eu falei, não, não morreu não. Né? Até porque é o seguinte, o Marçal,
ele foi construindo, na verdade, o crescimento dele. Ele foi, inclusive, errou, né? A questão da forma como ele tratou a cadeirada foi um erro. Ele buscou depois recuperar esse erro, essa imagem diante do bolsonarismo com a agressividade do soco, né? Do seu assessor junto contra o marqueteiro da campanha. Né? Então ele teve erros, teve acertos, ele foi acertando, foi errando. Ele teve limitação, foi emparedado pelo modelo de debates que estava vigente, que inclusive dificultou ele de interagir junto com o Nunes e com o Boulos. No debate do UOL, ele até ficou feliz, né? Ele foi um dos que mais estavam felizes porque ele pôde interagir diretamente com os dois, né? E ele pôde não só fazer isso, mas ele pôde atuar como comentarista de debate, né? Comentando rapidamente, com alguns segundos, as respostas de todos eles, de tentar também levar o Nunes ao limite. Então é o seguinte, o Marçal tá no jogo, né? O Marçal, a questão neste momento, acho que não é nem se Marçal, a discussão se Marçal está ou não crescendo. As pesquisas internas das candidaturas, os trackings, né? Que não importa tanto o tamanho, o número, mas importa a direção, se está aumentando ou está diminuindo ao longo dos dias, a intenção de voto num ou no outro, apontando todos que tem sido consistente a subida do Pablo Marçal, inclusive no tracking do próprio prefeito, no tracking do Boulos, nos outros tracks, todos eles têm pego isso, né? Uma subida consistente. A questão, né, que se coloca neste momento é se essa tendência de alta representa uma onda em que o influenciador pode surfar, né, para carregá-lo para o segundo turno. Agora, eu diria se isso está em aberto, na verdade. Esse é um ponto, né, interessante, que neste momento pode ser Nunes e Boulos, pode ser Boulos e Marçal, pode ser Nunes e Marçal, pode ser qualquer um nesse processo. Eu diria que eu chutaria, né? É um chute com classe, na verdade, mas é um chute ainda assim, que a possibilidade maior ainda é ter uma briga fratricida aprofundada entre o prefeito Ricardo Nunes e o Pablo Marçal por disputarem o mesmo eleitorado bolsonarista, né? E aí os dois brigarem, um dos dois, né? No caso, talvez o prefeito, talvez o Marçal, leve a melhor e dispute com Boulos. É claro que a situação não é tão simples, até porque as coisas não é um cálculo totalmente aritmético, tem que ponderar de um lado e do outro, até porque o prefeito Ricardo Nunes também disputa com Guilherme Boulos a periferia de São Paulo, né? Setores importantes da periferia também, né? Então o que acontece? Só que dentro dessa disputa fratricida da direita, você tem, na verdade, Marçal neste momento com um viés de alta, né? E isso, como bem colocou a Carla, como bem colocou a Raquel, acende a luz amarela na campanha do prefeito, Bolsonaro chamado para participar. Né, as razões do Bolsonaro, acho que as duas colocaram muito bem. Para o Tarcísio é ruim, na verdade, que o Marçal ganhe, chegue no segundo turno ou ganhe a prefeitura, é óbvio, né? Não é só por conta de questões de influência, mas é que hoje o Tarcísio é o principal nome da direita à disputa para 2026, a presidência da República, né? Ele vai decidir se ele quer se reeleger ou buscar a presidência mais para frente. Mas hoje ele está nessa posição confortável. Marçal ganhando a prefeitura depois de uma onda como essa, né? Atualizando as técnicas e métodos bolsonaristas, né? E mostrando até uma independência com relação ao clã bem maior do que o próprio Tarcísio tem, Tarcísio vai ser, inclusive, tipo, vai ter um adversário de peso para uma indicação à presidência da República em 2026, considerando que o Marçal ganhe a prefeitura e leve, e aí ele vai ter a disputa com o Marçal. Para o Tarcísio não interessa isso, né? Ou ele pede ajuda para o Bolsonaro tem seus interesses também, não quer aparecer como queimado, e como colocou tanto Carla como Raquel de uma forma muito boa, com risco de, para não se queimar de um lado e do outro aparecendo que é perdedor, corre o risco de ser o perdedor dos dois lados ao mesmo tempo. Que as últimas pesquisas, né, dão um empate triplo, né? Praticamente isso, algumas têm ali o Marçal um pouco para trás, mas é praticamente todas um consenso que eles estão muito próximos. O Boulos não está garantido também no segundo turno, né? Porque parece que todo mundo está falando assim, vai ter o candidato da esquerda e um da direita. Quer dizer, todo mundo não, tem muita gente pensando isso. Mas existe a possibilidade de irem, né? Nunes e Marçal. E aí, Raquel? Existe.
E aí, Carla? Vai, como... Raquel. Ai, Com perdão. vocês que Não, mandam. pode ir. É que ele deixou aberto, eu ia só Ele concordar. deixou Vai, aberto, eu Raquel. também Eu não acho que quis cortou o saber. comecinho Mas existe. da minha fala. Fala aí, fala então Não, as duas, quem quiser. assim, eu acho que a gente vai ter um domingo bem emocionante nesse sentido, assim, eu acho que eu não me recordo de uma disputa tão acirrada para a prefeitura dessa forma, e como você colocou, há chance sim de em São Paulo a gente ter dois candidatos de direita, o que seria politicamente para o Boulos e para o Lula uma derrota muito grande, porque se a gente está falando que o Bolsonaro ele ficou mais distante da campanha do Nunes, o Lula, a gente vai falar um pouco melhor, também acabou dando algumas despistadas aí no Boulos, mas não dá para tirar a digital da campanha do Lula na campanha de Boulos, porque ele cumpre um acordo que ele fez na eleição de 2022, né? Então, assim, não tem jeito. Se a gente caminhar para um cenário com dois candidatos de direita no segundo turno e Boulos fora, essa derrota a gente vai poder computar sim também para o presidente Lula, assim, pelo menos essa é a minha avaliação. Eu acho que nesse caso não daria para desvincular. E aí eu acho que a esquerda teria que ir para o divã, né, digamos assim, para entender aonde errou nesse processo todo. Com certeza. Vou passar para